Opa, estamos no arco dupla VIP. Gente, é sempre um prazer inenarrável, Edmir, estar com você. O que seria boa? É boa tarde, é boa noite, é boa porque nós estamos aqui juntos mais uma vez. Todas as alternativas. Por sinal, tu tá bonita. Olha, tá elegante, né, gente? Olha isso. Você vai zoar com minha chinela, né? Não. Tinha certeza que eu tinha esquecido, gente. Não vou falar. Você tinha esquecido mesmo? Eu juro, eu não ia falar. Você tá elogiando de verdade? De verdade, eu não ia falar. Chuva, a partir gente, de ela hoje, emagreceu, chuva. olha como ela tá magra. Boa tarde aos nossos convidados. Quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, que raiva que você tá magra desse jeito. Mas eu tá acho bom. tão bonito que a Tá inveja lindo. do Edmir é uma coisa natural. Não é inveja, não. Inveja, Edmir. Você tem uma ziquezira, Não né? é inveja, eu estou elogiando que você está... De verdade? De verdade. Eu te desejo tudo em dobro, você sabe, né? Olha a falsidade imperando. Mas, gente, ela tá de chinelo. A mulherada vai entender. Acabei de fazer pedicure, né, Malu? Você entende, né, minha amiga? Hoje a gente tem presença de Deixa eu Malu ver. aqui no estúdio. Olha Você que fez a o unha? pé tá bonito, ó. Tem certeza que você fez a unha? Vamos de novo lá? Vamos Vamos voltar. voltar. Vamos voltar. Nossa, Edmir, credo. Muito Elogio bom, foi viu? bom, mas já acabou. Gente, primeiro pra vocês aí também um oi, né, nosso aqui do Dupla VIP. A gente se ama, viu, gente? Pode acreditem nisso. Dá pra perceber que o carinho é mútuo, né? É que a gente ganha muito pra trabalhar em conjunto, senão a gente não estaria aqui. Nós Isso é estamos aqui, óbvio, exatamente. né? Aliás, isso é uma coisa muito legal, né, Edmir, que a gente conversa, né? A gente fala, poxa, a gente poderia pelo menos gravar toda semana, porque toda vez que a gente grava é muito bom, né? É muito legal, gente. É muito divertido. Sem contar que a gente traz convidados top, cada vez melhor os convidados, porque a gente vai, todo mundo fica sabendo do nosso podcast. Querem vir. Né? Sendo que esses dois aqui, quase que a gente trouxe Lula e Bolsonaro. E não trouxemos eles. Aliás, eles ligaram e falaram, absurdo. Juliana, o dia que você quiser na agenda aí. Sim, Agora sim, eles sim. não. Difícil, hein? Difícil Olha, vou te lidar falar. com esse pessoal. Mas nós amamos a cidade de São Caetano e São Bernardo. Estamos em São Bernardo aqui no podcast que gravamos na Uneda Foto e Vídeo. Vocês precisam conhecer esse lugar muito legal. Bela estrutura, gente. Exatamente. Muito Estrutura legal. tanto de recepção, quanto de foto também, quanto de podcast. Uma equipe muito bacana para trabalhar com vocês. E a gente está em São Bernardo. Então, primeiro eu vou começar pelo anfitrião de cidade, tá bom? Só que nós já vamos mostrar os dois. Eu falo um e você já fala o outro, por gentileza. Tudo bem? Recebemos em nossos estúdios 2 presidentes. Sim, 2 presidentes. Daqui, da Associação Comercial de São Bernardo, Valtinho Júnior. Muito obrigado por estar aqui, Valtinho Moura Júnior. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Já começamos felizes aqui nessa entrevista. Não conta os bastidores. Não conta. Os bastidores. Não mas, olha, conta. Agradecendo já o Edmir, a Juliana, com essa simpatia toda. E nós viemos aqui para falar somente a verdade. É isso aí. Então tá bom. É isso aí. Não, se Esse é o você tá pacto. dizendo... Esse é o nosso pacto aqui. Então, cuidado com as perguntas. Não, ó. faremos perguntas capciosas. Muitas. Apresente nosso outro. Uma mais picante que a outra. Deixa eles com a gente É dupla aqui. VIP, viu, querido? Não é outro programa não que você faz. Vai. Sérgio Tanuri com a gente, presidente da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, querido Tanuri. Obrigado pelo seu carinho. Muito legal tê-los aqui hoje, viu? Edmir Cleto, muito obrigado pelo convite. Juliana Bontorim, muito obrigado por estar aqui nesse programa que está fazendo a diferença. A gente tem acompanhado, né? Ainda mais ao lado do presidente da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo. Muito legal, essa né? personalidade, Walter Moura Júnior, Sim. que eu conheço desde a faculdade. E vou falar Não aqui, fala, ó. Vou falar aqui. Vamos começar já. Vamos lá. É o seguinte, Joga no seguinte, aberto aqui, vamos começar. Vamos lá. Por uma coincidência do destino, os 3 presidentes das associações comerciais são advogados e estudaram juntos na Direito de São Bernardo. Junto Você com o tá Evanson? brincando? Sim, nós somos contemporâneos. Sim. O Evanson em primeiro, ele entrou primeiro, depois eu vim na sequência, eu fui calouro do Evanson na Direito de São Bernardo, e depois o Valtinho foi meu calouro. Os 3 advogados e os 3 chegaram gente. juntos à frente da Associação Comercial. Nossa, isso é muito Olha legal. só, Isso gente. E a é gente reportagem. Não, e a gente é amigo desde a época da faculdade. Desde a Não rola amizade, não rola briga assim, tipo, eu faço uma associação melhor, por exemplo. Não. nada, Evanson, eu estive Nada. almoçando com você esses dias, não foi isso que você falou? Tu é que... O Evanson falou que a dele é bem melhor. Nossa, a Cisa é ótima. Você também gosta da Cisa? É a mais rica, é a mais rica, é a mais rica. Eu Olha, adoro tirar a o Cisa. chapéu pela gestão. Tem uma pergunta que não vou fazer essa pergunta, não, que é chato. Por que, Não, querida? não vou fazer que é chato. Não é chato. Edmir, você tá parecendo aquelas mulheres chatas. Mas é chato essa pergunta que eu vou fazer. Vocês pegaram as meninas juntas, Ai, assim, na época de faculdade, aquela história toda? Como que era aí nos bastidores? Nossa, gente. Ué,
Queremos saber. Já Gente, que vocês ele são tá amigos querendo dizer dos desde a bastidores da época... Direito São Bernardo. Não é de Sim. agora, tá? Não é de agora. Agora Digam. não, agora são homens sérios, né? Aquela coisa toda. Sempre fomos, né? Sim. Não, Sempre, sim, mas na época de faculdade, né? É novo, né? Passou muito tempo, nem lembro, né? Boa essa. 1990, né? Cadu, Boa. Serginho, eu sei de história século sua. Eu não vou contar, passado, mas eu né? sei de história sua. É ele que é Serginho. de Gramado? Não é ele que é de Gramado, não é. Não, mas como que era assim? Tinha essas Era coisas? fantástico, nós estudávamos muito. Não, porque Eu de vou te faculdade é uma falar, beleza, não, é uma delicioso, beleza. né, gente? Participávamos de Vamos muitas lá, festas né? tradicionais. Sim, claro. A faculdade de Direito é real. Ela era tão tradicional que a gente tinha uma festa muito legal que chamava Bota Fora. Putz, é verdade. Já lembrou? Putz, Verdade. gente, o YouTube não... A pessoa quando fala orra... Só que essa festa, Bota Fora, era assim, o que acontecia lá era que nem Las Vegas. Fica lá, claro. Claro. Tinha. Então, Boa, tia. isso a gente... Por isso que eu falei, nós vamos falar a verdade aqui. Sim, não, mas então fala, o que Não, mas aconteceu era- lá ficava não, lá. mas essas festas Mas pode são trazer deliciosas, aqui. É tradicionalista, pode. Pode trazer, não tem Essa é problema. verdade. Eu vou aproveitar que está falando de Direito de São Bernardo, eu quero mandar um grande abraço enorme. Aliás, a doutora Priscila tem de vir aqui, que eu quero sua entrevista. Doutora Priscila Simonato, fico muito feliz de você estar à frente da Direito de São Bernardo. Eu, durante 3 anos, cuidei da área de comunicação da Direito e foram incríveis viver aquele momento lá, porque realmente a Direito de São Bernardo é um patrimônio, precisa existir sempre. A gente fala da área do direito, né, como... a gente fala de profissões, né? Ah, essa profissão vai morrer, essa profissão não vai... Gente, pelo amor de Deus, né? A advocacia é uma coisa, o direito é uma coisa para sempre, é intrínseco a gente, né? As leis E olha o também. nível do que formava lá, né? Olha aqui, olha, grandes, né? Exatamente. Grandes Não, Não, e advogados, na né? época Grandes era a líderes. única faculdade do ABC. Sendo que hoje, o último levantamento, tinha 10 faculdades. 10 faculdades aí. Vê, é muita faculdade que fizeram, permitiram muito. Sim. Entende? Era uma situação. A Direito de São Bernardo, só para você ver, o vestibular era junto com a PUC. E era a única da ABC. Hoje a gente sabe que tem, em todo o grande ABC, tem muita faculdade de Direito. Eu acho que até é demais. Hoje, eu estava vendo uma estatística, tem mais advogado, forma mais no Brasil do que no resto do mundo inteiro, tanto de vaga que tem. Mas você acha que a formação hoje deixa a desejar? Justamente por isso, pela quantidade de faculdades, enfim, o que vocês Eu acham? acredito que sim, porque assim, existe logicamente, para você advogar, você precisa passar no exame da ordem, já dá uma peneirada, que é muito importante. Mas você formar, a formação em massa, ela, claro que você começa a jogar muitos profissionais aí, e o mercado também não comporta tudo Não isso. comporta. E você acaba tendo um problema até em relação à ética, né, Sérgio? Não sei se você concorda comigo. Então, obviamente que nós tivemos o prazer, a sorte e uma oportunidade muito grande de fazer parte dessa faculdade que nós temos no nosso coração. Verdade. E eu tenho uma informação, o meu pai fez parte da primeira turma dessa faculdade. Olha só, caramba. bacana. O meu pai, ele foi primeira turma da faculdade. Verdade, de eu acho que eu fiz a matéria, Sim, inclusive. nos 50 anos de comemoração. Grande Walter Moura. Você Saudoso fez Walter a Moura, matéria, né? E foi muito bonito, muito emocionante. Inclusive, a gente tem esse material. Você me Sim, legal. é A verdade. Juliana. Se você buscar bem, assim, nos anais, entendeu, dos lugares, eu sempre tô por lá, Edmir. Você sempre tá nos anais também? Não, nos anais não. Eu prefiro estar assim por cima, que é melhor. Você tá me filmando, é isso? Ela esperou eu falar a palavra anais para ela me filmar. Olha o nível. Olha aqui, eu quero falar uma coisa muito séria. Você não deveria ter trazido seu pai já pra essa história, porque daí eu fico emocionada, porque, meu, seu pai foi, assim, um marco pra gente em tudo. O seu pai, não que você não seja, porque eu acho que você pegou muito o jeito dele, mas o seu pai, ele tinha uma presença, um carinho. Eu tinha uma vontade de chegar e conversar com ele, sabe, assim, e de trocar experiência mesmo nessas O Walter era referência em vários assuntos, né? Sim. Eu lembro quando eu trabalhava na rádio. Tem que entrevistar alguém que entenda do assunto. Walter Moura. Liga lá para a Cidade e fala com o Walter Moura, que ele vai falar sobre vários assuntos, assim, dentro da economia, política na cidade. muito falava bom. muito Verdade. sobre... E falava bem, inclusive. Então, foi uma referência. E né? não tem como, a gente estava até falando na hora do almoço, não tem como superar uma pessoa que foi mais de 30 anos presidente de uma associação comercial e deixou legado incontestável. Ele construiu a sede, o prédio. Ou seja, Sim. quem está numa linha de frente, sempre tem alguém que pode falar uma coisa ou Sim, outra, mas claro. eu já aprendi o seguinte, contra resultados não tem argumentos. A pessoa deixou um prédio lá que vale milhões para os associados, para os comerciantes e prestadores de serviço. Então, só isso, Valtinho. E vocês sabem bem o quanto é difícil ser líder de uma associação, ser presidente de uma associação do porte, de uma associação comercial de uma cidade. Assim vale para Santo André, para Mauá, para Ribeirão Pires, para Diadema, enfim. Vocês sabem quanto é difícil, ainda deixando esse legado, né, quer dizer, algo que a gente realmente tem que referenciar sempre, né?
a figura do Walter e dos presidentes que passaram pela CISCS, enfim, né? Sim, exatamente. Inclusive, você homenageou ontem um presidente, sim. né, que também teve um papel fundamental. O nosso decano, É. o senhor Alarico Sukadunic, dono da IAS, que é pai da gente, Neves, pai da Neves. que completou 95 Olha anos ontem. Foi Olha ele isso. que fez o prédio da entidade em 1983. Não, 73. Não, 73. 52 anos. Ó, seu prédio. não, olha isso. Antes de eu nascer, ele já era presidente, fez o prédio e completou 95 anos ontem. Então, eu tive a honra de homenageá-lo. Sim, Ele exato. mandou um áudio. Olha que Bacana. coisa linda. Nós temos que homenagear as pessoas Sim. que vieram. E eu acho que o Brasil peca muito isso. E homenagear em vida, né? Tem que homenagear em vida. Porque a gente isso tem daí. maneira de homenagear quando a pessoa morreu. Morreu, não. Homenagear em vida, porque depois que Isso morreu, é verdade. só homenagear a família, porque a pessoa não está mais E aqui. você sabe o que o Sérgio falou é muito importante. Nós, pelo menos lá em São Bernardo, Sérgio, nós estamos trazendo. Existe uma associação dos memorialistas de São Bernardo do Campo, onde eles fazem inclusive peças teatrais. Por exemplo, uma chama Custou Mais Veio, que conta sobre a emancipação política da cidade de São Bernardo. Eles fazem reuniões na nossa entidade. A associação Assisbec está fazendo um trabalho para resgatá-los. Todo esse pessoal que fez história, né? Família Ronquete, todos esses o Wallace Simonsen, que foi o primeiro prefeito, inclusive, ele também fez parte da fundação da Associação Comercial em 1944. Essa parte é uma parte teatral mesmo? Eles assim? fazem um teatro Tá. contando como foi a emancipação, porque nós éramos, São Bernardo do Campo era uma vila de Santo André. E houve um movimento autonomista que resgatou, que tirou, obviamente, que nós ficamos independentes em 1944. Sim. 30 de novembro de 44. Ok? Foi quando houve a emancipação. Quem liderou foi o Wallace Simonsen, na época. Né? E todos esses participantes, as famílias tradicionais, os herdeiros, estão aí. Tá aí, né? né? E nós estamos resgatando a história, como o Sérgio falou, que é muito importante. Nós precisamos mostrar o quê? Mostrar a base, a cultura, deixar um legado. Um legado para a cidade, um legado para as pessoas. Então, eu acho que um dos papéis também nosso, da associação, é resgatar e valorizar essas pessoas que realmente construíram essa cidade, fizeram parte. Porque nós hoje estamos colhendo isso. Graças a Deus. E as futuras gerações? Sim. Como é que vão ficar? Eu acho que está faltando um pouco disso. Porque quando a gente olha lá para trás, a gente vê e fala, nossa senhora, o meu avô, o meu tio construiu. Eu acho que assim, cria-se na gente uma responsabilidade. Sim. Só que isso precisa ser E o brasileiro por si divulgado. só já não tem muito costume de valorizar a história, né? A memória nossa é muito curta, né? A memória é extremamente curta. Então, isso aí, esse tipo de... Muito bom. Bem legal. Ó, eu vou deixar pro final, porque daí eu ajudo sempre o convidado a não sofrer, né? Falar, já fala 3 coisas. Mas ainda mais como nós estamos falando de São Bernardo, São Caetano, né, Edmir? Pro Gilvan eu perguntei até as coisas, porque eu gosto de falar sempre o bem, mas eu também preciso entender algumas coisas. Tudo bem que as cidades, eu falo que cada dia tá melhor. Não dá pra reclamar de verdade mesmo. Eu amo tanto o ABC que eu acho que a gente até floreia um pouco, porque as coisas são ótimas, de verdade. Vai morar em outra cidade, a não ser que você more numa cidade muito interiorana, que não tenha problema nenhum. Mas toda cidade tem, né? Sempre tem um desafio. Sei lá, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas as nossas cidades aqui são muito maravilhosas. Sim. Mas ao final eu quero que vocês falem, assim, 3 pontos que vocês acham, olha, isso aqui pra mim é legado, é maravilhoso, é incrível. E eu gostaria de melhorar esses 2 pontos, se eu estivesse à frente. Eu acho que isso é muito legal. Okay. A gente saber, porque depois a gente cobra, né, Edmir? Sim. Como tá gravado, Sim, né? sim, a gente sim. vai saber que ponto vocês contribuíram, né? Daqui uns 5 anos e tudo mais. Quanto tempo vocês estão em gestão já? Eu desde 2022. 2022. São 3 anos? Não, são 2, renovável por mais 2. Então vou até 2026. Okay. A gente, inclusive, era 3 anos o mandato da Associação Comercial. A diretoria, que é muito importante, a nossa diretoria tem uma visão muito legal, encurtou o mandato, porque, veja, é um cargo honorífico, é uma doação de tempo, ninguém ganha nada, nem o Valtinho, nem o Everson, nem a gente, é voluntariado, e a gente achou que tem que ter esse revezamento, essa corrida de revezamento de passar o bastão para outra pessoa, trabalhar bem passando o bastão para outra pessoa. Então a gente fez um mandato de 2 anos, com uma reeleição aí, renovável, né? Sim. E aí eu estou indo para o meu terceiro ano de mandato. Muito legal. Até 2026. E super atuante, tá? Eu posso dizer isso, Edmir pode dizer muito, isso, porque a gente acompanha, acho muito legal. Obrigado. A As associação inovações... mudou a chave da associação. eu quero que a gente traga esse negócio à tona. Mas você tá há quanto tempo? Eu assumi, infelizmente, com o falecimento do meu pai,
eu era nós temos 3 vice-presidentes, eu sou um dos vice-presidentes, e em reunião de diretoria, eles pediram para que eu continuasse. Então, eu peguei o mandato tampão do meu pai e fui eleito para um segundo mandato até 2028. Mas segundo ou primeiro ainda, e você tem direito? Porque, na verdade, você pegou um que já estava, né? Sim. Considera como primeira eleição agora, Nós temos né? direito à eleição, mas aí é uma questão, como o Sérgio falou, é importante. O que eu acho de fundamental importância, o Sérgio falou, é claro que a gente tem que passar o bastão. Eu tenho esse pensamento também, só que nós precisamos ter muita responsabilidade. É verdade. Não podemos colocar nenhum aventureiro dentro da associação comercial, porque para criar, eu vou ao encontro de vocês. Eu falo isso para ele, não é porque é meu amigo. O Sérgio está fazendo uma gestão fantástica, muito legal. super atuante. Sim. E ele, no almoço nós falamos sobre isso. Deixa eu só entender, vocês foram almoçar sem a gente? Vocês almoçaram hoje? Vocês almoçaram juntos? Não chamaram a gente? Convidaram a gente? Bom, o Acabou o Vita acabou, obrigado. obrigado, valeu. Vamos chamar outro convidado? Vamos Já chamar chegou? o de Ribeirão Não, mas Pires, amanhã a gente Mauá, vai. Diadema, Olha, que tá pessoal de faltando, Ribeirão valeu, Pires, gente. Diadema. Vocês são extremamente queridos para virem Tenho aqui, tá bom? certeza que Tá vocês convidado convidariam a aí, gente. vamos convidar. Amanhã. Acabou todo mundo amanhã? Nunca mais participo desse programa. Vamos todo mundo amanhã. Todo mundo amanhã. Tá combinado, Vamos lá. gente? Sim. Eu gostaria de almoçar em São Vamos Caetano lá. e em São Bernardo. Então podem ser Pode, dois tá almoços? marcado. Quarto Na conta de quarto em melhor. São Caetano, Nossa quinta em conta. São Bernardo. É isso Pronto, daí. Vocês exatamente. escolhem o local, tá bom? Quinta não vai dar porque feriado vou estar. Quinta é na feriado, viagem, é nós sexta. Estamos Tá gravando. bom. Sexta viagem. Sexta-feira. Você vai viajar no final de semana Segunda, toda? Rica, né, querido? Falar uma coisa, viu? Isso, eu sou rica. Não sei você, mas eu é sou isso. rica. É isso E aí eu acho que é legal a gente, tirando a parte do almoço, ficou Mas pouco o cara tá falando chato. sério isso aí, Não, não eu tá super tô brincando. falando sério. Sério Eu também, adoro né? almoçar com as Sério. pessoas. É lógico. Sabe por quê? Eu e Admira, a gente é muito corrido. Tem semana que eu até falo pra ele, cara, a gente não consegue falar. Hoje, vamos gravar. Não é verdade? É verdade. Tem semana que a gente... vamos falar... Não, mesmo e às aqui. vezes ele manda mensagem, eu vou responder. E é assim. E é de madrugada, é de Até noite, porque é. a gente precisa de grana, então a gente tem que trabalhar, sabe, gente? Porque a gente não é que a gente gosta Não, né, é, não, de é, verdade, assim, pra trabalhar, entendeu? Mas a gente precisa. Então, o que acontece? Às vezes a gente não tem o tempo de sentar, tomar um café e tudo mais. E eu falei pra ele, a gente precisava ter esse hábito do podcast pra isso. A única diferença é que a gente não tá sentado almoçando ou tomando um café, alguma coisa que é a aguinha, Mas o tá que a gente tomando tá. água. Mas uma aguinha Eu achei naturalzinha. estranho que eles dois chegaram juntos. Eu falei, caraca, eles chegaram no carro. Eu falei, passou pra mim, não é possível que eles são foram almoçar, fofoqueiros, né? Pra quem Aí eu nunca A chegaram Cisbeck aqui do juntos. lado. A Cisbeck a gente ia vir a pé, na verdade. Eu, né? Como tem um compromisso, tem que voltar para São Caetano, a gente veio aqui do lado, 5 minutos. Olha, a parte do almoço realmente chateou, mas Não eu tem acho que problema. dá pra sanar ainda, tá bom? Não acabou o relacionamento, Pode não. chorar, pode ser. Tô chorando. Até porque vendo mexeu uma com comida, Estão eu fico convidados, chateada, estão né? convidados. Tanuri, mas agora vamos trazer assim, São Caetano, realmente. Quando você vem do histórico, você é de São Caetano, eu não o conheço muito, eu conheço mais dos eventos, a gente até já tem essa proximidade também para fazer os eventos e tudo mais, mas eu não o conheço muito de histórico. Você é de São Caetano, sempre atuante em qual área, fora direito ou no direito, como você mesmo falou, e aí você chega eleito na CISCs. O que você falou assim, meu legado é isso, eu quero dessa forma, por isso que você construiu isso. Me fala um pouquinho dessa formação até a CISCs mesmo. Sim. Bom, Juliana, eu sou nascido, criado em São Caetano do Sul, ou seja, moro lá desde quando eu nasci. Estudei lá, no 28 de julho uma escola no bairro Barcelona, depois concluí meus estudos, na época era colegial no Instituto de Ensino de São Caetano do Sul, de lá eu saí fazer Direito na Faculdade de Direito de São Bernardo Inclusive, do Campo. Tanuri estudou com uma amiga nossa, que é a Flávia Tegão. Sim, né? sim, grande amiga. Gerente de marketing do legal, Shopping do Shopping ABC. ABC. Grande amiga mesmo. Eu não sabia que a Flávia era aqui do ABC. Sim, Sim. família sim. tradicional de São Que Caetano. maravilha. A mãe dela era professora, minha professora lá da escola, e muita gente boa. Um grande abraço para Flávia. Mas você gostava da então, mãe dela dando aula ou você xingava essa professora? Não, Essa era gente clienta boa, era chegou? gente boa. Era Tanuri, gente- Serginho, boa. Serginho. Não, era muito gente boa. Maravilha. Fala Era aqui que eu muito tô gente boa. gravando, já vou mandar pra Flávia agora. Só pra... Ela é muita gente boa. E, enfim, Os dois juntos é muito enfim. engraçado quando o Flávio eles se encontram, nossa, a gente se diverte. Nós já tivemos essas oportunidades de almoçar juntos, é um barato. Gente. E desde então, eu me formei em Direito, e aí eu falei, temos que procurar algo para fazer network, relacionamento, conexão. Um ano depois, com um ano de Direito, eu me associei. Nós temos uma empresa também familiar que tem mais de 30 anos lá na cidade. O Valtinho conhece, o Elvis conhece. E como Pode falar que microempresário... empresa é? Pode falar qual é a empresa? Sim. A empresa chama World Center. Tá. Está há 31 anos no mercado, referência. E desde então, eu comecei a frequentar ambientes corporativos. Para quê? Para fazer network. E isso vai aqui a primeira dica. Quem quer divulgar a sua prestação de serviço,
procure uma associação comercial de qualquer município, porque lá você vai encontrar um ambiente, um ecossistema que vai... É um ambiente que a pessoa... de gente que quer fazer negócio. Aí eu comecei lá e fui convidado para participar de uma diretoria, primeiro como associado. Você entra, ou não é? Aquele negócio, pato novo não mergulha fundo, né? Então você entra quietinho, pianinho. Pato novo não mergulha fundo. Essa Mas, gente, gostei. nunca. Malu, anota aí. Nunca Pato tinha. novo É da nossa época. não Pato mergulha novo. fundo. Não mergulha fundo. Vamos Não lá, mergulha gente. fundo. Pato novo não mergulha fundo. Isso daí, eu era um patinho, não mergulhava fundo, aí foi crescendo, aí que chamou para diretoria, foi passando, e pô, depois aí de 20 e tantos anos, aí chegou a nossa vez, convocar, minha especialidade é Direito do Consumidor, que graças a Deus aí a gente foi sendo referência, sendo frequentemente chamado aí para programas aí para falar sobre esse tema, mas eu tenho um lado empresarial. Fazer um parênteses aí de novo, desculpa. Não, a gente vai O Tanuri, ele é o advogado que cobre o Celso Russomano quando está em período de campanha, quando o Celso é candidato a deputado federal, senador, sei lá. Quem que a Record, quem que a Band chama? Tá aqui ao nosso lado o Sérgio Tanuri. Gente, ele é advogado do consumidor da TV por aí, da Band, da Record, né, da Rede TV. Xerife, que eu vi lá na TV um dia eu estava. Não, eu vou ter que contar essa história. Conta. Segura aí na sua parte. Esse aparelhinho aqui pro Tanuri é uma coisa como nada, porque ele tá acostumado com perde o time, tava perde o time. num sábado, acho que de manhã, se eu não estou enganado, liguei a televisão, tava num canal que eu não... Né, eu não sei se foi a Silvia Popovic? Silvia Popovic. Sim, Daqui a pouco, estamos aqui para falar um pouquinho, dar dicas de vocês sobre direitos do consumidor. Até então não apareceu o nosso colega, nosso ilustre convidado, né? Na hora que eu olho ali, daqui a pouco, Sérgio Tanuri. Ai, gente, você falou, não, eu parei, peguei um café, sentei, chamei minha família. Ai, que bonito. Meu pai estava junto comigo. Que figura. Muito bom. E eu vou lembrar qual é o tema também para vocês. Não, nem eu lembro. Você não lembra, mas eu lembro, porque o que você fala está gravado ali. Marcou. E é um tema muito interessante que ele falou, que é sobre a cobrança de consumação em bares e restaurantes. Olha isso. O que eu quero saber, pode? Pode. Cobrança de consumação? Olha, acesse o meu canal no YouTube, e lá tem todas as reportagens, grande parte das reportagens, Vamos acabar grande com o parte, chat, tá? acessa, se inscreva, Tá, mas Tanuri, você tava escondendo consumação, aí. olha lá, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre Todo empreendedorismo. todo comedidinho. Não, ela... Tá acostumado com o microfone, É o com xerife câmera. do consumo, é isso? Exatamente, era Ele tá xerife falando, do não, consumidor quem me ali, dera. O homem vai nos Quem me lugares dera. por aí com Não, câmera, não, com não, televisão, quem me com dera. todo mundo fazer Quem me matéria. dera, tá quem me aqui, dera. meu. Pode entrevistar. Quem me dera. Não, mas Você foi é legal, mas amigo. a gente Nossa, fala mas que mais bacana. Não, mas eu já vi várias vezes. Quem vê no YouTube lá, canal Sérgio Tanuri lá, Ai, por favor, muito legal. procure Teve lá. aquele programa na Band que durou pouco tempo. Sim. Como é o nome do O rapaz? Aqui na daquela- Band, que era com a Que- Silvia Popovic e o Luiz Ernesto Lacombe. O Lacombe, Eu tive a Lacombe. oportunidade de ser colunista, Ele era colunista lá, toda Consumidor. semana ele tava lá, Isso aparecia. daí, que várias vezes. Falando, Era muito legal, Gente, tive a olha, oportunidade de trabalhar com ele. Muitas pessoas falam hoje, né, Do da Celso. TV aberta ou assim, mas tem um peso muito legal, né, gente? Que coisa sim. bacana. Esses dias, eu não foi nem em TV aberta necessariamente, mas foi na CNN. Eu tava também, é tão difícil eu ligar televisão mesmo, a não ser que eu ligo no YouTube, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando eu coloquei, apareceu o Paulo Serra, ele ia dar entrevista ao vivo. Ah, eu gravei assim, falei, Paulo, eu falei, gente, que loucura, eu tô vibrando porque eu tô vendo ele na CNN. Eu não entendi quem era. Paulo Serra. O Paulinho. O ex-prefeito de Santo André. Paulinho. Aí eu falei, caramba, eu tô vibrando. Porque é legal, porque você vê as pessoas referência de uma forma nacional também, que é do nosso ABC, a gente vibra do mesmo jeito. A gente faz torcida, a gente faz ola, todo mundo recebeu esse carinho. Agora eu já entendi que você é famoso. Não, para. Gente, Não, Tanuri, que menos. absurdo. Porque eu Menos. colocava você na coluna. Mas é bacana, Nossa, viu? Malu, Mas é ninguém bacana. te avisou pra desligar o celular, Malu? Ah, nossa, mãe pode atender. Minha mãe. Vamos acabar o programa Minha pra mãe ter- dando problema. Ô, Tanuri, vai, você lembra da parte que parou? Porque É. o Valdir te interrompeu, o Não, Edmir te né? interrompeu. Não, vamos falar ele tava sobre falando ele, que ele fez, Isso. ele tava falando. Não, Mas aí você veio do você direito do perguntou, consumo? veja, como eu cheguei na Isso. presidência da associação, veja, desde então, desde 2022 lá, uma diretoria me escolheu, diretoria do qual sou muito grato, e a gente, é muito coesa a nossa diretoria aí que a gente formou, que são pessoas, homens e mulheres muito bem-sucedidas na cidade, que dão o seu tempo para quê? Para tentar melhorar a economia da cidade, para o desenvolvimento econômico da cidade, melhorar o comércio, com dica, para pôr a cara também quando tem alguma reivindicação Sim. dos
comerciantes, prestadores de serviço industrial, porque a associação comercial não é dos comerciantes. Ela é também dos prestadores de serviços e dos industriais, é de todo mundo. Então, quando tem algum tipo de reivindicação, desde mudança de sentido de rua, sabe, alguma coisa que atrapalhe o trânsito, essas coisas, a gente tem que reivindicar e lutar aí por eles, não é, Valtinho? Porque a gente está pensando o seguinte, vocês são presidentes, vocês não ganham nada. Ao contrário, uma boa parte do tempo vocês dedicam a algo que não ganha nada. Né? Enfim, não que a vida tem que ser só dinheiro, mas vocês estão no dia a dia da semana aí que precisaria render alguma coisa financeira para vocês, até para o sustento de família, de vida, mas vocês estão se dedicando voluntariamente. Aí a gente fica às vezes mas qual a intenção então? Ganha com o quê? Qual o objetivo de ser um presidente de uma associação, que está lá voluntariamente, que está deixando de trabalhar para cuidar de uma associação, ajudar os outros? O que leva a isso? O que vem para vocês isso? Eu vou falar um pouquinho. Isso é algo, cada pessoa enxerga a vida de uma maneira e traz para si algo que te faz ter um sentido. Tá. Nesse caso específico, eu venho, né, já da associação comercial desde pequeno. É um pouco diferente. Eu já fui inserido nesse ambiente. E é óbvio que pelo tempo que meu pai foi presidente e deixou, como o Sérgio também falou, deixou um legado. Eu coloquei aquilo na minha mente que aquilo não pode ser destruído de alguma maneira. Então eu tenho o quê? Uma motivação também para isso. Fora isso, está dentro da gente. A questão de você ajudar, a questão de ser altruísta, a questão de você chegar e falar, eu tenho condições de participar, de fazer algo para que as pessoas possam ser melhores. Deixar também uma sementinha. Tanto na área, tanto economicamente, e eu vou falar uma coisa que o Edmir também acompanhou, né? Quando eu fui coordenador do Núcleo de Jovens Empresários, o Edmir sempre me falava isso, Serginho, e eu vou passar para vocês. Nós fizemos vários projetos ali sociais. Teve um projeto que nós pegamos 3 comunidades, demos aula para jovens, nas comunidades montamos salas de aula, lanche, tudo, contratamos professores e depois inserimos essas pessoas, ou algumas delas, no mercado de trabalho. Isso trouxe depoimentos e traz algo para a gente que está acima do financeiro. O financeiro é importante. É muito importante porque a gente vive no mundo capitalista e precisa, né? Eu também acho que os meus... Né, o que o Valtinho faz fora a associação comercial? Eu tenho negócios, principalmente eu trabalhei muito tempo na área de eventos empresariais, tenho uma empresa aberta ainda, hoje meu irmão tá ajudando. Eu tenho também, trabalhando muito na área imobiliária, investimos em muitas ações imóveis. Então, existe também um trabalho paralelo a isso, que não é só associação comercial. Mas nós nos damos o direito, e eu, pelo menos, me permito, a me dedicar um pouco mais para levar para frente aquilo que o meu pai falou para mim. Uma coisa que eu vou confessar para vocês, antes dele falecer. Olha, não deixa qualquer pessoa tomar conta daquilo, não destrua aquilo. Então, isso, para mim, está acima de tudo. Sim. Esse é um dos motivos, no meu ver, que me faz continuar. Mas sabendo também que nada é eterno e que a gente precisa, que uma hora alguém vai estar lá e assumindo. E é saudável e sadio também. E está fácil ele trazer essas pessoas para dar a sequência? Como é que está isso? Em ambas mas não é tão simples assim, porque nem todo mundo, é onde eu cheguei. Compromisso, né? Nem todo mundo tem essa vontade, essa aptidão. Não, isso você... Desculpa, eu ia falar isso. E usar a entidade de forma errada. O Edmir faz essa pergunta, mas para mim ela me veio muito à cabeça. Geralmente os trabalhos voluntários, né, tem que ser baseado em missão, compromisso, responsabilidade e saber dividir a agenda. Porque senão não dão certo. Então, assim, desde todos os trabalhos que a gente faz, sociais, ou de clubes, rotários, lives, eu falo que eu vou colocando vários assim, ele mais ou menos é 50-50. E aí você tem que saber coordenar a agenda realmente para fazer. Então, se não tiver uma missão... Se não consome de forma errada. Fica um peso e você acaba não realizando de uma forma tão leve, como, por exemplo, na sua gestão, né, Taru? Para mim, ser presidente de uma associação é uma missão. E eu estou lá para ter oportunidade, principalmente, como o Valtinho falou, de deixar um legado para ajudar quem precisa. Quem precisa? Quem está começando a empreender.
quem está começando aí a sua vida profissional, procurar uma associação é muito importante. Por isso, na nossa gestão, junto com uma diretoria que nos apoia muito, nós tivemos cada vez mais o conceito de criar aí cafés, eventos, com vários temáticas tipos de reuniões, maravilhosas, né? sempre com Desde uma palestra. Disney. Isso, o método Disney que a gente levou lá, né? O Tanuri foi o presidente da Pets. O Sérgio Zimmermann, né? Uma história maravilhosa agora lá. tá Shark Tanks, né? Tá lá como Shark tubarão. Tank. Então, a minha visão é o seguinte: proporcionar para quem está começando exemplos de sucesso. Por quê? Uma pessoa de sucesso, ela tem que modelar. Aqui vai o segredo. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, modele quem você queira ser. Pegue lá o exemplo de quem chegou lá. Porque se você não tiver um modelo, você não vai ter em quem se inspirar. Se você tiver um modelo, a pessoa que chegou lá, eu quero ser que ele comece a estudar como é que ele chegou lá, por que ele chegou lá. Então, nós trazemos para o nosso café, para os nossos encontros, pessoas que são referências. Porque quem é referência é que tem algo para ensinar. A vida é de resultado. Não adianta eu dar um microfone para alguém lá que não tem resultado. Quem não tem resultado, desculpa, não é referência e não tem o que mostrar. Agora, quem tem resultado, Juliana, Edmir, não cala todos os adversários, cala os invejosos e serve de inspiração para os jovens, principalmente para quem está começando. E isso é importante. Você trazer para lá quem é referência, você entende? Perfeito. Nós temos que aprender no Brasil a referenciar quem tem sucesso, porque aqui é o contrário. Aqui o pessoal, ele tem, o brasileiro, infelizmente, ele tem inveja. Fala, o cara é rico porque roubou, porque explora. Porra, não é assim, você entende? Sim. Às vezes trabalhou e gera muito emprego, receita, você entende? Não, no Brasil você desvaloriza quem trabalha, quem gera emprego, impostos, e valoriza quem não quer saber de nada. Exato. O Brasil ele é o país invertido. É uma coisa impressionante. Vitimista. Desculpa, imagina, a gente está falando do Sérgio Zimmermann, né, pela CIST, mas eu me lembro. Eu vou falar 15 anos, pelo menos, não sei se é esse o prazo. Eu acho que foi 2002. 2002. Não, 2002 e 23. 23 anos atrás? 23 anos atrás. É isso, Valtinho? Você era o melhor da noite? Você vai trazer o melhor da noite? Era o melhor da noite, já era o melhor da noite. O que você vai falar, eu vou falar um dia. Se você nossa, Valtinho, a você é assim? Cisbeck fazia um evento e fez um evento no Parque Plaza? No Parque 13 Plaza de Hotel. maio de 2022. Meu aniversário! É mesmo? 13 de maio de 2022. Eu nasci em 13 de maio, então, de 82. Olha, ele trouxe Alexandre da Cacau Show, Tadeu, o Caíco Maia, da Chili Beans. Quem mais que veio? Num dia só. Amir Klink num dia só. Eu adoro, já entrevistei. Num dia só. Amir Klink, verdade. Foi um evento que parou a região na época, né? Parou. Todo mundo queria participar do evento. Não cabia gente lá. Tava gente quase dentro da piscina lá do Parque. Você vê que interessante. O Sérgio acabou de falar de algo que ele trouxe. O Sérgio ele está falando que a gente tem que se espelhar. E você fez isso há 20 anos. Olha como, claro, em determinados momentos, mas olha como se converge a mesma percepção. A mesma percepção. É isso aí. 13 de maio de 2002. Só para trazer, ainda mais que é coisa, mas só para trazer uma realidade para a gente também, eu acho que é bacana para a gente contextualizar. A vida do empresário é complicada, né, gente? Eu acho que a gente tem que começar de alguma forma, eu não sei como que é isso, porque a questão do funcionário, a questão dos próprios impostos, como que vocês têm vislumbrado isso nas cidades mesmo, né, do que vocês falam, e em termos nacionais e internacionais, porque nós temos importadores também, mas tem sido uma coisa, eu vejo, antes as pessoas enriqueciam. Isso que eu tenho visto, eu não sei se vocês também têm observado. Hoje eu vejo as pessoas trabalhando. Hoje as pessoas pagam contas. Exatamente, assim, elas sobrevivem. Algumas têm, e o empresariado, aquele que abre porta, ou autônomo, que tem alguém trabalhando, porque às vezes você fala assim, caramba, não vou ter mais ninguém. Vou ficar só eu. Você fala, caramba, mas eu tenho vidas aqui. Aí o outro, e o cara que abre a porta mesmo, né, com seu aluguel, com a sua luz, com tudo mais. Gente, isso é uma doideira. Como que tem sido nas cidades? Como que vocês têm fomentado isso também? Porque eu acho que é uma briga constante em fazer dar certo, né? Não tem jeito. Fica para os dois, quem é a vontade. Olha, realmente ser empresário no Brasil não é para qualquer um. E muitos se arriscam quando são demitidos ou quando tem uma reservinha lá e vão querer empreender sem se preparar. Por isso que a maioria das empresas, tipo 70% das empresas que abrem, fecha até o 3º ano. E uma das missões da associação comercial é preparar para que essas pessoas
aprendam a gerir negócios. Por isso, dentro da Associação Comercial de São Caetano, eu tive a oportunidade de inaugurar esse ano o posto do Sebrae, no qual consultores especializados estão lá à disposição de qualquer pessoa de São Caetano para ir lá, falar com o consultor, também participar dos cursos, porque a gente tem, todos os meses a gente tem um café, depois de 15 dias tem um curso do Sebrae. Um café, um curso do Sebrae. Essa agenda é para o associado que paga mensalidade, se ele começar aí, ele vai começar a ver evolução. Ele vai aprender mais, ele vai saber fazer o preço. Tem muitos empreendedores que abrem um comércio e não sabem fazer o markup, né, Valtinho? A marcação do preço, não sabe precificar às vezes, e aí tem prejuízo. Para isso que existe lá o Sebrae, que faz um serviço excelente. O Sebrae é um órgão sensacional. Mandar um abraço para o Vinícius Nóbrega aqui, que é o gerente regional do Sebrae. Para mim, o melhor que passou aqui da história do Sebrae, porque ele é muito atuante, o Vinícius e toda a equipe dele. E é muito importante ter esse apoio de associações comerciais junto com o Sebrae. Para quê? Para se preparar contra as dificuldades de ser empresário. Ser empresário é recompensador. A pessoa que sai da CLT, no fundo, porque está acontecendo um fenômeno que hoje as maiores audiências do YouTube são dos coaches. Posso falar aqui o nome de todos, aqui eu acompanho todos, já fui em curso presencial de todos. Você vê aí as pessoas, os mais influentes que estão crescendo aí, vamos falar aí, Flávio Augusto, Pablo Marçal, Thiago Brunet, vários, Paulo Vieira e o Wendel Carvalho. Qual mais, Valtinho? Se eu ficar aqui falando, Joel J, sensacional, o Caio Carneiro, e por aí vai. Você quer aprender, começa a ver os podcasts dessas pessoas, você vai se engrandecer e vários insights emocionalmente, você vai estar preparado para os desafios. Então, você seguindo, ou não é, essas pessoas que são referência e se preparando, vira o sonho. Por isso que põe no coração de muitas pessoas que hoje são CLT, abandonam e vão empreender. Hoje tem muito isso. Sim. E vai crescer cada vez mais no Brasil. Só que precisa ter o conhecimento. Precisa ter o conhecimento para não bater. Acaba voltando. Porque existe uma tendência, existe assim, as profissões, elas vão se transformando, o mundo evolui. E você tem que estar, principalmente agora, cada vez mais atento com a tecnologia, IA. Se falam hoje, muitos daqueles que começaram há 40 anos atrás têm dificuldade de se adaptar. Sim. E a Associação Comercial também tem esse papel de estar mostrando, trazendo ações, trazendo eventos para aquela pessoa que não sabe mais por onde caminhar, ela vai ter um norte na associação. Outra coisa importante, nós temos aqui também o posto do Sicredi, que é uma cooperativa excelente também. Bem lembrado. Que também traz ali um diferencial, né? O sistema de cooperativa é bem diferente de um bancário. Existem semelhanças, óbvio, mas existe um diferencial. Isso também ajuda muito, é o que nós fazemos muito em conjunto. E também algo importante em relação à tua pergunta, relação a tributos e impostos. A gente sabe, né, que nós somos, os empresários, somos sócios do governo. Né? Na verdade, o governo ele fica com praticamente quase tudo. Né? Esse sistema é um sistema muito, muito complexo, muito complicado. Mas também o empresário não pode ficar somente reclamando, olha, imposto está alto. É claro que muitas vezes desestimula. O papel das associações, nós temos aí, inclusive, a gente tem visto esse aumento de carga tributária, que é um problema sério, porque não traz retorno para nós. Porque se fosse uma alta carga tributária e nós tivéssemos saúde, o empresário não fosse crucificado como não seria tão ruim. Mas se você vê aumento de gasto público, uma bandalheira que está acontecendo nesse país, você fala assim, peraí, eles fazem besteira, há uma má gestão, e quem que é taxado? Aquele que gera emprego, que somos nós, aquele que faz as coisas acontecer. Então, existe aí é muito desconexo o que acontece. Nosso papel também é ali lutar, fizemos várias ações para tentar... Nota de repúdio, Nota de repúdio mas fazer barulho. Mas não falta a força, a união dos empresários no Brasil. Não estou falando do ABC, não, porque no ABC até que vocês são, né? Unidos e tal, né? Vira e mexe, vocês estão sete cidades conversando. É que o sistema... Né? Mas no Brasil, falta esse apoio, essa união. Sabe o que acontece? O empresário até tem, só que o sistema ele é muito complexo. Quando nós,
precisamos de força, claro, mostrar força ajuda. Mas, às vezes, a pressão do governo, ela é direcionada em cima de alguns segmentos. Então, existe um problema velado também, que muitos segmentos sofrem, e aí eles acabam tendo medo e recuando. Sim. Isso existe um problema. Mas é uma vertente, né? É uma vertente. Então, mas aí é que falta da força, né, da união, porque se tá no segmento automobilístico, se todos os outros estivessem juntos, não vai mexer com aquele lá que tá mexendo com todos. Né? O que aí cada um vai cuidar do seu, né? Então, mas eu acho que chegou numa época com as redes sociais, por isso que eu sou totalmente a favor da liberação, totalmente contra qualquer tipo de censura, essas bobagens que tá falando de controlar redes sociais, isso não pode nunca. Tem que dar voz ao cidadão comum. Por quê? Nós vimos agora recentemente, dias atrás, quando você que está nos assistindo esse podcast, o Congresso derrubou aí, votou com urgência para derrubar a medida provisória do IOF. Caiu, isso, né? Foi mais de 396 votos, alguma coisa assim, que é uma votação esmagadora. Isso quer dizer o quê? Os próprios políticos já viram que o povo não aguenta mais aumento de imposto. Gente, não aguenta mais. Deus. Você entende? Não aguenta mais do jeito que está indo, a gastança desenfreada, comitivas indo para o exterior, aí, levando 100 pessoas, levando um monte de gente aí, e gastando, sem corte de custos, e aí vem aí o pessoal só criando governo federal. Quem cria imposto aí, vamos dar nome, governo federal. O senhor ministro Fernando Haddad, que é conhecido como Taxade, não é? Já ganhou um meme como Taxade, porque ele não apresenta corte de gastos, é só aumento de imposto. Você entende? Agora, o próprio Congresso, os deputados falaram, não vai dar mais. Não vai passar nada de aumento de imposto. Isso foi bom, pressão da sociedade. Sim. Não aguenta. Não, mas é que a sociedade não aguenta mesmo, gente. Eu acho que chegou naquele ponto que a sociedade fala, gente, pelo amor de Deus, porque não vai ter dinheiro. Não é que não vai ter imposto, não vai ter dinheiro para pagar o imposto, né? Porque se sumiu R$100... Sem contar, se a gente falar, né, o preço dos alimentos, você hoje vai no mercado, você vai comprar uma dúzia de ovos, você vai pagar R$20 uma dúzia de ovo. Sim. Não, e o café? O café agora você vai pagar vocês não tomaram, né? Parou de servir café ali fora. Não tem mais café, né? Cortou o café, né? Na verdade, tem café sim, para quem convida a gente para almoçar. Vocês não tomaram café? Não tomaram café, né? Deixa eu falar, isso tá chegando ao final, mas antes eu tenho... Mas, ó, a resposta é bem curtinha, porque nós temos 3 minutinhos para encerrar. Então, vamos lá. Agora, como cidadãos, né? Acabou o podcast. Acabou o podcast, a Juliana falou cidadãos. Cidadãos de São Bernardo e São Caetano. 3 pontos positivos que você fala, eu amo minha cidade por isso, isso e isso. E 2 que você fala, queria melhorar. E você também. Começa pelo Tanuri. Ixi, Tanuri. Olha, eu amo São Caetano pela estrutura que tem. Qual bairro você mora? Bairro Santo Antônio. Tá bom. Tem 15 bairros São Caetano do Sul. Sim. Uma cidade de 15 km², pequena e muito bem estruturada, graças inclusive aos prefeitos lá de trás, que deixaram uma cidade totalmente asfaltada, totalmente saneada. Isso foi muito importante. Então a estrutura é muito, sabe, é um ponto muito forte. Pavimentam a Goiás muito, pela nossa opinião, né? Porque toda hora estão quebrando e pavimentando a Vinda Goiás. Hoje, mas né? deixa quieta essa história, tá né? atacado hoje, não era o nosso combinado. Ju, mas todo ano os caras quebram Goiás e pavimentam de novo a Goiás, gente. Independente. Não, calma aí, agora vamos falar a verdade. Mas a família de São Caetano, a maior parte da minha família mora em São Caetano, nasceu em São Caetano. Vira e mexe, os caras estão quebrando a Goiás e pavimentando a Goiás, que tanto mexe naquela Goiás. Gente, eu sou a favor de fazer o que vocês querem. Olha, vou falar uma coisa pra vocês, hein? O segundo item que você ama São Caetano, Edmir. Olha, a economia de São Caetano, ela é uma economia que dá certo e o pessoal gosta de lá. Você vai falar, é pujante, extremamente pujante? Não é aquele negócio de ser extremamente pujante, mas é uma economia que está sempre, comparavelmente ao Brasil, muito bem. Então, ali é uma cidade de classe média, no qual a maioria das pessoas consomem
nos seus bairros, tanto que uma das lemas da Associação Comercial, prestigie o comércio do seu bairro. Isso é muito bom. Terceiro item, mas mais curtinho, senão não vai sobrar tempo para o São setor Bernardo. gastronômico lá, tem muitos bons restaurantes lá. Podia ter mais, hein? Vamos trazer mais? Pode. Agora, mas tem assim, bastante, tem cada pizzaria maravilhosa. Tem umas a boas, melhor né? churrascaria do ABC. Já foi? Tem. Você já almoçou lá? Não, já, mas não com o Tanuri, porque é difícil, hein? Olha, não convida. Vocês vão ouvir isso pro resto da vida. Não, gente. mas falando sério, Deixa o Tanuri eu a falar. gente já almoçou algumas vezes no Vivano lá, a gente convida e tal, É top. publi? É publi? Você Não, tá não é fazendo publi, aqui? não é publi. Mas um beijo, olha, por sinal, Leva aquele a gente na desconto. Vivano, gente, aquele publi que nós fizemos. É isso daí. Ô, Tanuri, mais 2 pontos fora pavimentar Goiás. Não precisa, porque já pavimentaram. Para. Tá lá, já quebraram. 2 pontos que você falou, eu melhoraria. Olha, Rápido, hein, Tanuri? Rápido. tô pensando aí o que dá. Tá, então responde. Tudo dá pra melhorar. Fala o Valtinho. Ó, então 3 pontos positivos, São Bernardo. Positivos? É. Olha, Sou São Bernardense, hein? Cuidado com eu o que sei, você não. fala. O São apaixonado. Bernardo, nos últimos tempos, olha assim, revitalizou muitas praças, muitas áreas legais de entretenimento. Verdade. Eu acho que isso é muito positivo. Eu acho que São Bernardo também, lógico, trouxe... Eu acho assim, uma coisa que não é tão positiva, mas assim, a gente vê muitos supermercados em São Bernardo do Campo, um do lado do outro. Eu tenho também que falar. Isso aí, muito, nossa Gente, se senhora. tem supermercado, tem gente comprando alimento, isso é então, fato. isso Ninguém vai é um abrir um fato. supermercado isso aí. A vantagem é que disputa preço, né? Mas como tem supermercado em São Bernardo... É uma cidade que ficou com bastante supermercados. Então, isso me chamou muito a atenção. Só na Pereira Barreto tem uns 50, né? Isso me chamou muita atenção, por quê? Porque você fala assim, pô, será que cabe? Será que tem consumo para tudo isso? Então, por outro lado, se eles estão lá, eu acredito E se mantém, né? Então, se mantendo, tá indo bem. Então, trouxe também... São Bernardo do Campo, ele assim, teve uma evolução, a gente percebe. A gente tem muitas universidades, faculdades ali, isso é legal para a educação. Agora, o que eu acho que falta muito em São Bernardo? A gente tem que analisar o entretenimento, eu acho que teve uma queda. Nós temos um potencial para crescer em bares, em restaurantes. Legal. A Kennedy era referência, perdeu isso, né? Perdeu-se muito isso. Perdeu isso pro bairro Jardim em Santo André. Muito abrindo, fechando também, né? Muito fechado. Eu acho que a gente precisa resgatar isso daí. A gente tem, como o Sérgio falou, e é real, bons restaurantes, São Caetano, Santo André, mas nós estamos aquém do potencial que está São Bernardo. Eu acho que temos que trabalhar um pouco mais isso. E também, eu acho que a gente ainda precisa melhorar um pouquinho ainda, trabalhar um pouco mais a questão da segurança, que é um desafio, mas a segurança é algo muito importante para as pessoas se sentirem melhor e usarem mais, obviamente, a cidade de São Bernardo. Então, São Bernardo do Campo... Assim como eu alfinetei aqui, vou alfinetar aqui também. Sim. Primeiro, aquela história da Lions do quilômetro da Anchieta, de sai, fecha uma, abre outra e abre outra e Mas fecha agora abriu a boa. Não, abriu a boa não, tá um trânsito enorme lá. Olha, um absurdo isso que estão fazendo com a cidade de São Bernardo, com o dinheiro que foi investido lá. Não é com a cidade, é só entradinha. Não interessa, ali, o pessoal que passa ali na Lions todo dia, eu sei porque eu conheço gente que passa ali, e eu já tentei passar, é uma loucura aquela saída da Anchieta, da Lions ali, sentido a Rude, a Paulista, aquilo lá. Aquilo lá é fazer o morador do ABC, porque não é só morador do ABC, de tonto. Você tá chateado? Eu sou cidadão do ABC, eu nasci em Santo André, e amo ABC, as 7 cidades como um todo. É um absurdo. E um outro, o Veracruz Parado, onde pode ser um centro de exposições, né, que isso aí podia ser, né, foi agora, a Band teve lá, então pode retomar, inclusive eu estou sabendo que a possibilidade de retomar existe, segundo o próprio Rafael Demarque, né, tive com ele essa semana passada, de voltar a ser um local de exposições para o ABC, porque a gente não tem mais. A gente tinha o Veracruz e se perdeu. Faltam em São Caetano que poderíamos ter pela proximidade com São Paulo, ou em Santo André, a gente poderia ter, até porque a gente tem grandes empresas aqui. Sim. Então, mas a gente sabe que isso aí depende de vários fatores, várias esferas, né? Então, assim como a Goiás, muita coisa... Tá bom, Edmir, suas críticas foram super válidas. Fiz meus vamos ter mais programa em São Bernardo e São Caetano, já notamos isso. Não tem que reclamar de São Caetano, é isso? Tem sim. Vamos lá. Imagina, a gente ama as cidades todas, imagina. Por favor, desliga o microfone de todos, por gentileza, obrigada. Sempre pode melhorar. Tá. Segurança e trânsito. Tá acabando. Segurança e trânsito sempre pode melhorar. Beleza. Sou a favor de construção de viadutos, de sair, sabe? Tem um projeto que a gente sempre defendeu de um viaduto saindo da Goiás ligar para a Avenida do Estado.
Tem também, veja, tem um excelente trabalho do prefeito de Campanella, que está investindo bastante segurança naquele negócio de Smart Sampa, a ideia do Orlando Morano, que lá de São Paulo, que é sensacional. São Caetano tá bom nisso, mas sempre tem que melhorar. Tá tem que ter, sabe... Nós estamos bem munidos de prefeitos, diga-se de passagem. Nós estamos bem munidos de prefeitos. Sim, a safra é boa. Hoje, nas 7 cidades, nós temos uma safra boa de prefeitos. Isso aí. Isso é uma realidade. É verdade. Não, mas e sabe uma coisa que eu e Edmir, a gente conversa bastante... quando dá tempo, sobre algumas pautas, é ver que as 7 cidades as 7 cidades conversando. Não significa, não é união, nossa, tem que ser igual, cada uma tem sua peculiaridade, cada cidade é de um jeito, né? A gente fala disso. Mas nós estamos no grande ABC. E a gente fala isso, principalmente eu e Edmir, que a gente atua com as 7 cidades, até os arredores das nossas 7 cidades precisam ser ouvidos, precisam ser conversados. Esses dias eu fui para Ipiranga, eu falei, gente, Ipiranga é nosso, né? Porque tá aqui, é tão gostosinho, a gente tá tão próximo. Mas a gente precisa conversar sobre isso na área de segurança, na área de mobilidade pública, porque a viária precisa estar realmente, eu brinquei, mas precisa ser conversado. E quanto mais nós tivermos entretenimento aqui e tivermos a possibilidade de compra aqui, nós mantemos os nossos cidadãos. Hoje as pessoas estão ficando doentes dentro do carro pelo trânsito, quando você vai para São Paulo, quando você volta na Praça de São Paulo, aqui no ABC. Por sinal, vai virar convite do pessoal do Rio Grande da Serra, de Ribeirão Pires e Maior Diadema aqui para conversar com a gente aqui no Dupla Vida Sem Dupla. E outra coisa, a gente como jornalista, eu e a Ju, a gente pode aqui dar a nossa opinião. Claro. Isso é importantíssimo, ainda mais quando a gente tem 2 grandes personalidades aqui, que é o caso do Valtinho. A gente acompanha, né, Edmir? A gente ama as cidades de toda forma mesmo. Falei. Acabou. Agradece então a presença deles. Gente, é muito difícil trazer 2 personalidades como vocês. Já é de 2 horas aquele programa. Queríamos realmente. Mas nós temos os outros para conversar. E uma das coisas que a gente até gostaria mais que o Dupla VIP era trazer um pouco mais esse lado pessoal, porque enquanto atuante na CISCS, enquanto atuante na CISBEC, nós conhecemos. Vocês divulgam, a gente acompanha, a gente cobra, a gente está lá no... A gente sabe, né? Mas existe uma coisa que a gente gosta também de conhecer as pessoas e trazer, né? Mais do que sempre. Então, sempre estejam com a gente fica muito feliz de ter mesmo aqui. Acho que é uma honra se a gente poder olhar um no olho do outro e conversar esse tempo que nós estamos aqui. E o prazer é melhor, estou com 2 São Paulinos na minha frente. Sério? Campeão mundial, né? Corintiano. Não campeão mundial. Quantas vezes campeão mundial? 3 vezes campeões mundiais. 3 vezes, né? Mas 3 verdadeiros, não é um só. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês, gente. Isso é um programa falando da cidade, a gente não precisa trazer futebol. Aqui é Ramalhão, é Albernoz, você tá entendendo? Azulão, né? Azulão. Vamos conversar aqui certinho, entendeu? Diadema, lá os Obrigado os pelo carinho, viu, gente? Obrigado. Primeiro, Juliana, obrigado. Água Santa. A gente agradece aí essa oportunidade, né, Sérgio? Sim. Nós ficamos muito felizes porque vocês também são referências como jornalistas. Verdade. Sério, brincalhões, mas sempre tem um fundo de verdade. Isso é importante. É porque fazer um podcast sério, todo mundo tá fazendo. A gente tem que trazer uma leveza pro negócio. A gente falou de assuntos sérios, né? Mas de uma forma mais descontraída, senão a pessoa não aguenta mais. Não, mas e hoje em dia também legal. A seriedade, ela cabe para todos os assuntos, mas esse tom de brincadeira, né? Essa coisa mais leve que a gente precisa até na vida, né? Sim. Pelo amor de Deus, tá tudo muito difícil hoje em dia. Se a gente parar, se você parar e realmente olhar as notícias, você fala, caramba, será que é isso que a gente quer pro nosso futuro? O que eu quero é que a gente tenha isso daqui que nós tivemos hoje. Tanuri, obrigada também, viu? Juliana, muito obrigado por estar aqui. Pode convidar quantas vezes quiser. Edmir, pode marcar o almoço que vocês 2 estão convidados para ir lá em São Caetano e depois em São Bernardo. Vocês estão convidados, Edmir. Não tem problema. 2 almoços, primeiro em São Caetano e depois aqui. Vai revezar agora? Os 4. Quero dizer, né, Valtinho? É uma honra para nós. É uma honra para nós ser entrevistado por 2 referências da comunicação do Grande ABC. Vocês são jovens, vocês são experientes, apesar da juventude. Eu sei o disso. jovem, nós estamos na minha idade aqui. Ele não é jovem, eu sou jovem. Ele não é o seguinte, vocês deixam os convidados à vontade, de uma forma divertida para falar os assuntos sérios. Muito obrigada, de coração para você. Edmir, a nossa próxima temporada, o semestre que vem, a gente podia fazer na praia, né? Eu acho que você já está se preparando para a praia. Ela está de chinelo, gente. Olha aí, a gente não mente, então olha isso aí. Vou mostrar. Meu pé é bonito. Tá cheiroso, porque eu passei creme. Ô, Edmir, a nossa próxima temporada podia ser na praia, porque ele fala, todo mundo vem aqui e fala, nossa, vocês deixam a gente super à vontade. A gente podia estar de biquíni, né? Não, eu não tô.
assim, até a audiência. Você já pensou eu de sunga? Acaba a audiência. Não, a gente pensou em você de biquíni mesmo. Aí sim. Gente, vamos encerrar, que senão esse programa não vai Valeu, acabar. gente. Obrigado pelo Obrigada, carinho. até mais. Obrigado. Se despede aqui. Obrigado não, Edmir. Não é obrigado. A gente agradece a Deus. Agradecer a Deus, Exatamente, gratidão por exatamente. tudo, Jesus. E agradeço a Obrigado. família também, porque a nossa família nos aguenta, sabe? A mamãe sua, nossos parentes, né? Porque não é fácil, Edmir, aguentar a Eu gente. queria agora trazer questões aqui familiares. Tô brincando. Beijo, gente. Beijo, até a obrigado, próxima. gente, Obrigada. Tchau.